tarde, senhoras e senhores. Solicitamos aos presentes que desliguem seus celulares ou os mantenham em modo silencioso. Sejam bem-vindos à abertura da 5ª Semana Institucional da Magistratura do Trabalho do Paraná, evento que tem por objetivo promover debates acerca de temas de relevante interesse para o Poder Judiciário e a sociedade relacionados às práticas diárias dos magistrados, além de promover a aproximação das duas instâncias da 9ª Região. Compõem a mesa diretiva dos trabalhos, Suas Excelências, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Altino Pedroso dos Santos, diretor da Escola Judicial deste tribunal, desembargador Célio Horst Waldraff, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, juiz José Aparecido dos Santos. Nosso conferencista convidado, o titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, juiz Sérgio Fernando Moro. Este evento é uma promoção da Escola Judicial do Tribunal, com apoio do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Trabalho Seguro, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho e da Amatra 9. Em nome de Sua Excelência, o presidente deste tribunal, desembargador Altino Pedroso dos Santos, agradecemos a presença dos excelentíssimos desembargadores, juízes do trabalho, servidores e convidados. Convidamos os presentes para ouvirem a reprodução do hino nacional brasileiro.
Para a abertura desta quinta semana institucional da Magistratura do Trabalho do Paraná, em cuja programação teremos a comemoração aos 39 anos de instalação do Tribunal, com apoio institucional da Caixa Econômica Federal, anunciamos a palavra de Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Altino Pedroso dos Santos. Excelentíssima desembargadora vice-presidente, Ana Carolina Zaina, excelentíssima desembargadora corregedora regional, Fátima Ledra, excelentíssimo desembargador Célio Valdrafe, diretor da Escola Judicial, excelentíssimo juiz José Aparecido dos Santos, presidente da Mátera 9, excelentíssimo doutor Sérgio Moro, nosso convidado desta tarde e homenageado do dia, meus colegas desembargadores, juízes de primeiro grau, servidores, senhoras e senhores, convidados. Coube-me, na condição de presidente, a honra do pronunciamento de abertura desta que é a quinta semana institucional da Magistratura do Trabalho da 9ª Região. Serão 4 dias de oficinas, cursos e conferências organizados pela nossa Escola Judicial, tão bem conduzida por seu diretor, o excelentíssimo desembargador Célio Valdrafe, por seu coordenador, o excelentíssimo juiz Lourival Barão Marques Filho, com o inestimável apoio dos demais desembargadores e juízes integrantes do Conselho Administrativo, bem como dos seus dedicados servidores. As semanas institucionais têm se constituído singular fórum de debates acerca dos problemas enfrentados, seja pelo Poder Judiciário, seja pela sociedade, especialmente nas relações entre capital e trabalho. Problemas esses verificados no passado, repetidos no presente e, ao que parece, tendentes a se replicar e intensificar no futuro. O passado não nos pertence e sobre ele não temos qualquer domínio, assim como o futuro. É o presente que está sob o nosso comando. É o solo disponível para a semeadura que nos dará a colheita do amanhã. Mas quais sementes lançaremos no solo à nossa frente? A nós cabe escolher e plantar, pois da inércia poderá resultar apenas um solo repleto de ervas daninhas. Mas lembremos, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Do rico legado de pensamento de Confúcio, destaco a seguinte reflexão: se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. Este fórum é o solo propício para análise e reflexão sobre o nosso presente, o presente da sociedade brasileira, o presente do Brasil. Quais erros nos conduziram ao cenário atual? O exame do presente permitirá conhecê-los, como bem disse Confúcio. E o futuro? Que futuro queremos? Que futuro teremos? Certamente um futuro em sintonia estreita e direta com nossos erros e acertos presentes. Querendo ou não, somos protagonistas de nosso próprio futuro, atuando no palco do agora. Como magistrados, como cidadãos, como atores sociais, enfim, em cada um desses múltiplos papéis, cumpre-nos escrever nossa parte do roteiro. E justamente neste momento, estamos a abrir a primeira página a ser escrita a muitas mãos, nesta quinta semana institucional, com a tão esperada participação de destacadas personalidades em sua área de atuação, cujas presenças honram o Tribunal e engrandecem esse evento. Hoje, em especial, com a conferência a ser proferida por Sua Excelência, o juiz Sérgio Fernando Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Logo após o pronunciamento da excelentíssima senhora Corregedora Regional, desembargadora Fátima, e, por fim, as lições do ilustre professor Christophe Dejoux, especialista em trabalho e saúde mental. Vossa Excelência, juiz Sérgio Moro, faz no presente a leitura do passado do Brasil. Enredos sinuosos e obscuros tornaram-se agora, no presente,
compreensíveis sob as atentas lentes com as quais esse passado tem sido descortinado. Porém, a possibilidade de que hoje, no presente que nos pertence, estejamos escrevendo ou permitindo que escrevam uma réplica do roteiro que horas assistimos, perplexos e indignados, impõe que despertemos dessa inércia, desse sono letárgico e abandonemos qualquer conformismo. Por isso, neste momento crítico em que vivemos, é a construção do Brasil do futuro que deve nos mobilizar. E nessa construção, como o presente nos tem mostrado, é fundamental o reconhecimento e a participação da sociedade, porque, como escreveu o eminente ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Antônio César Peluso, a força do judiciário é a própria sociedade civil, da qual é intérprete. Se a mesma sociedade se alia, por ação ou omissão, aplauso ou indiferença, inadvertidos a violências contra a magistratura, não perde esta, mas aquela. Só é forte o judiciário se a consciência ética e política do povo, em nome do qual atua, o sustente nas decisões e acredite com firmeza que sua salvação histórica só pode dar-se dentro da lei e de acordo com os princípios de sua revelação independente. Confiante no poder judiciário e na sociedade brasileira como forças propulsoras do país rumo ao futuro que queremos, é que declaro aberta esta 5ª semana institucional, desejando a todos os participantes dias de profícuos debates que, por certo, sinalizarão o caminho a ser seguido. Muito obrigado pela presença de todos. Para uso da palavra, Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Célio Horst Waldraff. Meus caros colegas, uma boa tarde a todos. Nós inauguramos a 5ª edição da nossa Semana Institucional, que coincide com o 39º aniversário do Tribunal e o 10º aniversário da Escola Judicial. Esse evento é permanente e tem foro regimental e, de alguma maneira, concretiza uma metáfora a respeito da construção institucional, já que, para a sua dimensão, contribuíram gestões, administrações, presidentes, ex-presidentes, corregedores, diretores, juízes e servidores no curso desse período tão profícuo. Faço uma referência aos nossos exemplares debates institucionais, como, por exemplo, da 4ª Semana Institucional de 2014, que contou com 84% dos magistrados na 9ª região. Esses debates culminaram com a edição de 18 proposições que foram encaminhadas à administração e que apurou-se em implementar, evidentemente, na medida do possível e das restrições tanto jurídicas quanto orçamentárias, a sua materialização. O evento de 2015 tem uma estrutura algo diferenciada, na medida em que esses debates institucionais estão previstos, como no ano passado, para um único dia, para a quinta-feira, o dia 17, e é monotemático. Nós vamos tratar do novo Código de Processo Civil e a sua influência sobre o processo do trabalho. Evidentemente, estamos fazendo referência a esse outro extremo, o extremo final, de um evento que se inaugura com um personagem de renome mundial, inclusive por circunstâncias que devo referir, o caríssimo amigo, referência para a magistratura do Brasil e de todos nós, o professor doutor Sérgio Moro, cujo tema verterá sobre a gestão eficaz do processo, dos procedimentos e da interlocução com os atores sociais. Por outro lado, evidentemente que é uma interlocução entre colegas.
A Escola Judicial, por sua vez, comemora a sua primeira data, a sua primeira década, tentando, na medida das nossas possibilidades, superar o paradigma ortodoxo da mera aula expositiva, o que intentamos e, em alguma medida, conseguimos efetivamente realizar pela consolidação dos eficientes grupos de pesquisa, grupos de estudo, os processos de internacionalização das iniciativas formativas, em temas que verteram desde a prática até a teoria geral do direito. Nós fazemos um especial destaque ao nosso curso intensivo em Common Law, as estruturas e categorias do direito norte-americano, direito do trabalho e teoria geral do processo civil e análise econômica do direito. Professor Sérgio Muro, um curso internacional que foi promovido por essa escola judicial, por este tribunal. Além de convênios, mercê da oportunidade normativa aberta pela Escola Nacional da Magistratura. Vamos assinar nesta semana um convênio com o Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pioneiro com universidades do nosso Estado. Uma significativa e singular iniciativa, que é uma espécie de joia da coroa, não apenas da escola, mas do Tribunal e da Magistratura do Trabalho do Paraná, é a nossa histórica revista eletrônica. Até o momento foram 43 edições, né, com a metodologia monotemática, cada uma delas tratando de um assunto específico e que se aproxima da notável conta de 1 milhão de consultas, um número absolutamente extraordinário e ímpar em iniciativas dessa categoria. E, nesse segundo semestre, a Escola Judicial oferecerá um total de 15 mil horas de formação, consideradas as horas de curso e os alunos, distribuídos em 50 eventos diversificados e multidisciplinares, partindo da prática e, eventualmente, para a propedêutica e a dogmática. Um leque fortemente diferenciado e sempre nas balizas da obrigação institucional que tem cada magistrado a partir da própria previsão da Emenda Constitucional 45, de 30 horas de formação continuada ou de 40 horas de formação inicial para os juízes em início de carreira no período de vitaliciamento. Essa gestão, especificamente, no primeiro semestre de 2014, ofereceu 156 horas de curso para cada magistrado, para atender às suas 30 horas. Um número que já superou, portanto, a oferta de 5 horas para uma. No segundo semestre, o dobro disso, 308 horas e meia. No primeiro semestre de 2015, 337 horas, para que o magistrado pudesse escolher para cumprir as suas 30 horas. E agora, para o segundo semestre de 2015, estamos prevendo a marca de 342 horas de possibilidades para o atendimento destes requisitos de 30 ou de 40 horas semestrais para os magistrados. Em relação aos servidores, porque essa também é uma tarefa institucional da nossa escola, gostaria de destacar uma sistemática que temos adotado em relação à qualificação pelo ensino à distância, pelo responsivo e acessível ferramenta da plataforma Moodle. Destacamos aqui, por exemplo, o curso em EAD, Direito Previdenciário, Regime Jurídico da Aposentadoria dos Servidores, que foi desenvolvido pela professora Cláudia Salles Viana, realizado por 500 servidores no período de 17 de agosto a 8 de setembro. É esse o caminho que a Escola Judicial trilhou nesses 10 anos e, particularmente, neste biênio. Muito obrigado pela atenção até esse momento. E, nesse momento, os integrantes da mesa de abertura são convidados a tomar assento nos lugares reservados na plateia.
para a sequência dos trabalhos, permanecendo à mesa nosso conferencista e o diretor da Escola Judicial deste tribunal, desembargador Célio Horst Waldrath, para a presidência dos trabalhos da Conferência Magistratura, Gestão Eficaz do Processo dos Procedimentos e da Interlocução com os atores sociais. Com a palavra, o presidente da mesa. Meus caros colegas, abrimos a 5ª semana institucional, evidentemente, com chave de ouro, e a metáfora aí é absolutamente válida, na medida em que recebemos um dos personagens mais destacados da história política nacional. O juiz Sérgio Moro conseguiu situar o judiciário num ambiente de instituição política. Mesmo aqueles que eventualmente não simpatizam ideologicamente com os beneficiários de certas consequências processuais da sua atitude, da sua atuação jurisdicional, haverão de reconhecer que esse protagonista coloca o direito num outro patamar de relação com outras instâncias da nossa sociedade. O direito consegue, com personagens dessa dimensão, se equiparar e dialogar de maneira simétrica com a economia, com a política e, eventualmente, até com a ética, e particularmente neste setor. É uma conquista muito característica da modernidade, uma espécie de distinção conceitual entre ética, direito e política. E me permitam destacar só nessa circunstância a diferença que, por exemplo, Maquiavel, na sua obra O Príncipe, faz entre ética e política. A conduta politicamente eficiente não precisa ser necessariamente eticamente correta, a partir daquela leitura, a partir daquele ponto de vista. Essa diferenciação, todavia, não significa dizer que os agentes políticos estão autorizados a proceder de maneira eticamente duvidosa. Maquiavel parece que tinha um projeto político subjacente ao seu texto, que era lograr a unificação italiana, e para isso certas concessões éticas eventualmente poderiam ser feitas. Mas aquilo não era um manual de perversões políticas. O Dr. Sérgio Moro, na sua atuação como magistrado, conseguiu transmitir uma mensagem à sociedade de uma maneira geral e se aurir a uma condição simbólica, destacando que é possível proceder de maneira politicamente eficiente, eticamente correta e juridicamente legítima. Esse triplo anseio, né, procura contradizer um discurso muito frequente do ambiente político de que a sociedade brasileira é cleptocrática, de que é impossível governar sem algum tipo de concessão à corrupção. E esse tipo de discurso que visa afastar a incriminação é tipicamente vitimológico. A culpa, na verdade, não é do corrupto, a culpa, na verdade, não é do agressor, e sim da vítima. Na verdade, os responsáveis por essa necessidade de eficiência política com concessão ética parece ser um discurso extremamente frequente. Diversos dos protagonistas nos inúmeros escândalos que aqui nós assistimos procuravam se inocentar a partir desse tipo de premissa. O que a sociedade brasileira deseja dizer é que, muito pelo contrário, é absolutamente possível governar sem esse tipo de estratagema, ou seja, de que é possível, tá, uma conduta politicamente eficiente e eticamente correta.
Mas, mais do que isso, a grande referência a esse propósito é o direito. Né? Se costumava repetir com uma certa estridência que, quando o direito vira as costas para os fatos e para a sociedade, os fatos e a sociedade viram as costas para o direito. Isso não é verdade. Esse discurso, esse mote é precário, tá? E procura diminuir a importância do direito em relação às outras instâncias da nossa sociedade. Há muito tempo atrás, quando do início do desgaste da ditadura militar, o presidente do Conselho Federal da OAB, o sociólogo e jurista Raimundo Faoro, iniciou a sua caminhada em favor da redemocratização, pretendendo resgatar um instituto típico do direito processual penal, do qual o professor Sérgio Moro é cultor. O retorno do habeas corpus. Né? A partir deste início, seria possível reconstruir a normalidade democrática. Em certa medida, as contribuições recentes da jurisprudência do processo penal, do qual, insisto, o professor Sérgio Moro, além de ser professor, é também doutrinador, implantaram algum tipo de avanço. Por exemplo, a de responsabilizar o sujeito ativo do crime de corrupção, a dita corrupção ativa. Os corruptores passaram a ser responsabilizados. Um passo extraordinário que diferencia o momento político que vivemos, por exemplo, do período do impeachment do presidente Collor, o qual os corruptores foram todos absolvidos. Parece que essa é uma diferença forte e uma conquista extraordinária de um tipo de jurisprudência que o Dr. Sérgio Moro cultiva. Apresento aos senhores este personagem que é o juiz titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, especializada em crimes financeiros. Já atuou em diversos outros processos criminais complexos e destacados. Trabalhou como juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal, junto à ministra Rosa Weber, que é oriunda dos quadros da Magistratura do Trabalho. É mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e professor adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná. Autor de livros e artigos especializados, inclusive, especialmente, no direito processual penal e na área de crimes financeiros. O professor e colega Sérgio Moro atendeu a esse convite do Juízo do Trabalho de uma maneira extremamente prestativa e amigável. Saibam que teve que cancelar audiências e acumular audiências para estar presente aqui nesse momento para ser abraçado pelo Juízo do Trabalho. Aliás, o abraço aqui, evidentemente, é virtual depois das contusões que eu próprio passei. Eu não resisto a uma blague nessas circunstâncias, que ouvi, inclusive, de diversos outros colegas, a este respeito, de que vaso ruim de vez em quando quebra. Professor Sérgio, seja imensamente bem-vindo. Tá? O recebemos com orgulho e amizade nesse nosso auditório, nessa nossa semana institucional. A vossa presença marca este evento e o seu início de maneira luminosa e fulgurante. Tem a palavra, doutor Sérgio. Tem que ligar aqui. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o gentil convite de estar nessa casa, cumprimentar todos os colegas magistrados aqui presentes, que faço na pessoa do presidente, o Dr. Altino Pedroso, e também uma referência especial ao convite que me foi feito pelo Dr. Valdraff para este evento. É um prazer estar aqui. Eu confesso que, como juiz federal com outra especialidade, normalmente transito numa área diferente do trabalho dos colegas magistrados, mas tenho
alguns amigos, bons amigos, juízes do trabalho, e também convivo. Magistrados nunca conseguem se livrar do meio jurídico, né? Então sempre temos lá os advogados, os procuradores, o pessoal do direito. Então é um prazer estar aqui neste dia. Eu confesso que quando foi feito o convite, eu fiquei um pouco na dúvida do que eu poderia falar nesse evento. E, em particular, o título da palestra não fui eu que inventei, não. Me veio pronto, inclusive. Eu tenho uma dificuldade, porque eu estou com esse caso um tanto quanto rumoroso, que é a chamada lá Operação Lava Jato, e os doutores e doutoras bem sabem que nós não podemos falar muito abertamente sobre casos pendentes. Existe uma série aí de, não só proibições legais, mas riscos legais de nós nos aventurarmos a falar sobre casos ainda pendentes. Algumas coisas, porém, eu poderia dizer, para fazer a introdução da minha exposição, não tem sido muito fácil o trabalho, tem sido um trabalho muito intenso, embora seja um trabalho gratificante em vários aspectos, especialmente aí, o caso é interessante e, evidentemente, quando nós temos casos interessantes, nossa vida profissional também se torna mais interessante. Por outro lado, tem havido um reconhecimento do trabalho da sociedade civil, que também é muito gratificante, mas tem sido um trabalho muito intenso e muito difícil, e não destituído dos seus momentos de tensão em vários aspectos. E o que eu pensei em falar aqui aos senhores seria contar uma história inspiradora, que eu me baseio muito nessa história. Então, muitas vezes até, não só nesse caso, mas tive casos muito complicados no passado. Eu tive um caso que me trouxe uma grande dificuldade até pessoal. Em 2007, nós tive um caso na 13ª Vara, então era a 2ª Vara Federal Criminal, que era um processo contra um grupo criminoso dirigido pelo Luiz Fernando da Costa, o chamado Fernandinho Beiramar. Então, foi um caso assim com efeitos colaterais complicados na época, e que trouxe assim, muito desgaste. E tive outros também, casos pretéritos. Agora, em especial, esse tem gerado uma série de tensões. E uma das coisas que eu normalmente faço para aliviar, às vezes, essas tensões é buscar algumas histórias inspiradoras. E uma especial que me toca muito é a do colega juiz italiano, provavelmente os doutores já devem ter ouvido falar, o Giovanni Falcone, que foi um magistrado italiano célebre na Itália, por sua atuação na década, principalmente, de 80 e 90, e não raramente, nesses momentos de tensão, eu tenho alguns livros a respeito da vida dele, e eu recorro a esses livros e algumas histórias, porque a gente chega à seguinte reflexão: olha, se você acha que está difícil, leia lá, né? E você vai ver que não foi tão difícil como o trabalho dele, e mesmo com referência a esse caso, sem querer fazer qualquer comparação, não foi tão impactante, a meu ver, como o trabalho realizado por aquele juiz. E por essa história, confesso aí aos doutores, para mim ela ser muito inspiradora, embora ela tenha alguns momentos sombrios, eu pensei, na verdade, em fazer um relato aqui sobre a vida do Giovanni Falcone, o trabalho dele, e com algumas reflexões interessantes. A maioria tem o conhecimento comum apenas do final trágico da história, mas não tem um conhecimento de momentos importantes da vida, do trabalho dele, e alguns desses momentos do trabalho, depois nós vamos verificar, eles são tão fantásticos que parecem que não são verdadeiros. E todos os magistrados, nós às vezes nos deparamos com situações difíceis de trabalho, maior ou menor, mas às vezes nós reclamamos até um pouco de barriga cheia, né? Quando encontramos aquela impressora e está emperrada e parece, de repente, o mundo acabou. E quando nós vamos pensar no que foi feito no passado e em histórias mais desafiantes da magistratura, isso tudo vira um problema muito pequeno. Então, se os doutores e doutoras me permitirem,
Eu gostaria de fazer de alguns relatos de episódios da vida do juiz Giovanni Falcone, e eu acho que é uma história inspiradora e creio que talvez possa ser também inspiradora para os colegas magistrados. Então, eu tenho aqui um dado que ele nasceu em 1939 e em 1965 ele ingressou na magistratura. Para quem não sabe, a magistratura italiana ela tem um perfil institucional diferenciado em que o Ministério Público e os juízes fazem parte de uma carreira única. A chamada magistratura sentada e a magistratura em pé. Então, durante a carreira, o magistrado pode ser tanto do Ministério Público, um procurador, como pode ser também um magistrado julgador. Então, existe uma possibilidade aí de cambiar na carreira entre essas duas funções, o que não existe aqui no Brasil. Mas ele ingressou em 1975, a história dele realmente começa por volta de 1978, quando ele assume um cargo importante no Tribunal de Palermo, na capital da Sicília, e ele vai trabalhar como juiz instrutor. O juiz de instrução. A juiz de instrução é uma figura que nós não temos no Brasil, vem lá do direito, uma figura criada pelo Código de Processo de Instrução Criminal Napoleônico de 1808, em que criou a figura do juiz de instrução e acabou influenciando sobremaneira o direito continental europeu. Nós nunca tivemos essa figura aqui no Brasil, mas o juiz instrutor é basicamente um juiz que atua na fase de investigação, com poderes de magistrado, mas com alguns poderes também de impulso de ofício da investigação. Então, o Giovanni Falcone assumiu essa posição por volta de 1978, 1979. E o grande problema de um juiz criminal na Sicília, os doutores e doutoras certamente sabem, é a máfia. A chamada Cosa Nostra, a máfia siciliana, que é uma máfia extremamente terrível e violenta. Aparentemente, atualmente, talvez um pouco mais calma do que era no passado, mas era uma organização criminosa extremamente poderosa, não só dedicada aí a atividades criminais tipicamente mafiosas como a extorsão de comerciantes, mas também dedicada a tráfico de drogas e também infiltrada cada vez mais progressivamente na máquina estatal, especialmente na obtenção de contratos públicos junto aos poderes públicos. Mas ele começou a trabalhar em 1978, 79 nesses casos. Inclusive, em 1979 foi um ano em que um magistrado siciliano é assassinado em retaliação pela máfia italiana, que é um juiz chamado Cesare Terranova. Na carreira dele, vários outros juízes e colegas acabaram sendo assassinados pela máfia em retaliação ao trabalho desses juízes. Vou colocar um exemplo aqui. Gaetano Costa era o chefe da Procuradoria da República de Palermo, em época que Giovanni Falcone trabalhou naquele local. O juiz Rocco Timini era chefe dos juízes instrutores de Palermo, era chefe até do Giovanni Falcone. Mas, apesar desses reveses, o trabalho do juiz Giovanni Falcone ele se frutificou e, com o tempo, ele ganhou uma reputação enorme de um juiz muito eficiente na investigação da máfia. Os primeiros sucessos relevantes dele nessa matéria se deram com a utilização da cooperação jurídica internacional. Nós estamos falando aí do começo da década de 80. Embora hoje a cooperação jurídica italiana tenha avançado muito, ainda ela é um instrumento de difícil utilização. Imaginem os doutores e doutoras no início da década de 80. E ele, no entanto, de certa maneira, um dos pioneiros da utilização desse mecanismo de investigação, acabou tendo bons casos criminais em cooperação com a Suíça e também com os Estados Unidos. Teve até um caso, que conta a história, ele trabalhou com aquele Rudolph Giuliani, que na época era procurador federal de Manhattan, o equivalente a procurador da República de Manhattan.
depois veio a ser prefeito de Nova York. Os doutores e doutoras sabem a história. Tiveram um caso bem interessante, que foi chamado Pizza Connection Case, em que eles tiveram processos contra mafiosos que trabalhavam na Itália e nos Estados Unidos em tráfico de heroína e utilizavam, daí o nome do caso, pizzarias para lavar dinheiro do tráfico de heroína. Mas, enfim, onde ele se notabilizou realmente foi na relação dele com um famoso colaborador, um famoso chamado Pentiti, arrependido, que foi o Tommaso Busquetta. Talvez os doutores e doutoras já tenham ouvido falar desse nome. O Tommaso Busquetta era um chefe, um dos chefões da máfia italiana, e ele, numa guerra da máfia entre os mafiosos que ocorreu na década de 70, ele fugiu e, inclusive, se refugiou no Brasil, onde ele traficava drogas para a Europa. Acabou sendo preso no Brasil e foi extraditado para a Itália. Consta até a história que, durante o voo do avião, ele tentou o suicídio. Tinha receios de que a sua família pudesse sofrer retaliações. Mas o suicídio não foi bem sucedido. Ele chegou na Itália e a máfia tinha aquele velho, famoso código de silêncio, pacto, né, da omertà, que raramente era quebrado pelos criminosos. Para os senhores terem uma ideia, a colaboração do Tommaso Busquetta na década de 70 foi precedida por um outro chefão famoso da máfia, e aquela colaboração da década de 70, simplesmente os juízes não acreditaram. E o indivíduo acabou sendo até internado em um hospício, um sanatório. Depois veio a ser morto pelos mafiosos. Ou não acreditaram, ou talvez não quiseram acreditar, não sei. Mas, enfim. E o Giovanni Falcone culminou por obter do Tommaso Busquetta a quebra desse código de silêncio. E a partir do depoimento das revelações do Tommaso Busquetta, acabaram sendo construídos bons casos criminais contra os demais chefes da máfia siciliana, em especial aqueles que eram considerados chefões, que inclusive haviam expulso o próprio Tommaso Busquetta. Dizia lá aos magistrados italianos que antes da delação do Tommaso Busquetta, eles sequer sabiam o nome da organização, eles chamavam de máfia. Foi somente após o Tommaso Busquetta que eles obtiveram lá a informação de que os próprios mafiosos se referiam à sua organização como a Cosa Nostra. E não convém entrar em detalhes aqui de investigação, e certamente os processos que foram instaurados não se fizeram apenas com base na palavra do Tommaso Busquetta, mas o fato é que, com base nas revelações e investigações por ele realizadas, o Giovanni Falcone e os demais colegas que dividiam com ele o juizado de instrução do Tribunal de Palermo apresentaram, eu tenho aqui o dado, enviaram a investigação, o processo concluído de investigação, para início do julgamento em 8 de 11 de 1985, com 475 indiciados. Isso acabou gerando um problema sério, porque a pretensão era que fossem julgados todos juntos. No fundo, você tinha a máfia siciliana realmente sob julgamento. E ali havia um problema já logístico, porque não havia um tribunal capaz de comportar 475 acusados ao mesmo tempo. Como consequência, o governo italiano construiu uma corte específica para aquele julgamento. E foi iniciado aquilo que depois foi denominado do maxi processo contra a máfia italiana, baseado aí no trabalho do Giovanni Falcone. Esse julgamento, com esses 400 e tantos acusados, foi iniciado em 16 de 12 de 1986. Aí já não mais envolve o trabalho do Giovanni Falcone, que ele é o juiz de instrução, não trabalha nessa outra fase do processo.
assume daí procuradores e juízes de julgamento, e ele durou cerca de 22 meses, esse julgamento, com sessões diárias interrompidas pelos finais de semana. Quando eu peguei esses dados a primeira vez, eu ficava imaginando, puxa, uma acusação penal, um julgamento com 400 e tantos acusados, construir um tribunal com duração de 22 meses com sessões diárias. Esse foi um dos aspectos que eu pensei, não, isso aqui não pode ser verdadeiro, mas de fato é verdadeiro, foi feito, tem precedente. A sentença foi finalmente prolatada por um painel de 3 juízes, o presidente do tribunal era o chamado Alfonso Giordano, em 16 de 12 de 1987. O tribunal não fez um trabalho rigoroso de avaliação das provas e entenderam ali que em 114 casos não havia prova suficiente para condenação, foram absolvidos 114 acusados, mas foram condenados 344 acusados daquele processo. E o mais importante, que os grandes chefões da máfia da Cosa Nostra foram condenados a penas duras, prisão perpétua. Aqui eu tenho nomes para Michele Greco, Francesco Madonia e o Bernardo Provenzano, e o chefão, que era considerado o chefão de todos, que era o Salvatore Rina, o dito Totò Rina. Não obstante, a sentença, o caso não acabou com a sentença, e segue em apelação. E, embora o sucesso do trabalho do Giovanni Falcone fosse inegável, ele era não raramente objeto de severas críticas por parte, ou eventualmente da imprensa, ou eventualmente, claro que certamente também de muitos elogios, de admiração, mas sempre existe aquela crítica, e muitas vezes se faz uma crítica, principalmente a juízes, de excesso de protagonismo judicial, né? E o Giovanni Falcone, apesar de ter tido esse grande sucesso no trabalho dele, com essa sentença, obtendo essa sentença do maxi-processo e casos anteriores, é interessante aqui destacar que ele concorreu em seguida ao cargo de procurador, de chefe do juiz de instrução da cidade de Palermo. Até então ele era um subordinado. O chefe dele era um indivíduo chamado Antonino Caponetto, que se aposentou logo em seguida da sentença do maxi-processo, e ele concorreu para esse cargo do Caponetto. E ele era considerado o juiz referência na Itália em relação a processos contra a máfia. E na Itália, na Sicília, em Palermo, o talento principal requerido do juiz criminal seria exatamente a especialidade de processos contra a máfia. Mas, não obstante, apesar dessa especialização dele, ele concorreu para esse cargo no começo de 1988, ou seja, logo depois da sentença do maxi-processo, mas o Conselho Superior da Magistratura preteriu ele em relação a um outro candidato pelo critério de antiguidade. O outro candidato, chamado Antônio Melli, era um magistrado mais antigo, mas não tinha experiência em processos contra a máfia e acabou sendo escolhido no lugar do Giovanni Falcone para esse cargo, que gerou um certo impacto da credibilidade do próprio Giovanni Falcone. Por outro lado, seguindo a sentença do maxi-processo, houve apelação, assim como aqui lá existem apelações. Interessante destacar que em 88 a máfia matou o juiz que era responsável pelo Tribunal de Apelação de Palermo, mas a Corte de Apelação mesmo assim acabou confirmando as condenações do maxi-processo, e o caso foi para a Corte de Cassação, seria mais ou menos o equivalente deles ao nosso Superior Tribunal de Justiça, e no primeiro momento um juiz da Corte de Cassação acaba revendo algumas, eu não sei bem aí como funciona o sistema processual, não sei se eu entendi muito bem essa parte, mas
um magistrado, que era o relator do caso na Corte de Cassação, acaba revendo várias das condenações, inclusive algumas das principais condenações, colocando, por exemplo, um dos chefes, o Michele Greco, em liberdade. Era um indivíduo chamado Corrado Carnevale e ganhou um apelido um pouco pejorativo na imprensa, que era o chamado Amassa Sentenza, o matador de sentenças, né, em italiano. Mas a Corte de Cassação, após essas primeiras decisões do Corrado Carnevale, finalmente, não posso explicar aqui os meandros do sistema processual, mas em 30 de janeiro de 1992, a Corte de Cassação restabelece a sentença da Corte de Apelações, ou seja, desconstituindo aquelas revogações anteriores pelo juiz Corrado Carnevale, e acaba confirmando, em sua essência, a sentença do maxi-processo. Não antes também, aqui digo-se o detalhe, em 1991 a máfia também matou o procurador Antônio Scopelliti, que era o procurador da República, junto à Corte de Cassação, que faria a sustentação oral do caso. Voltando lá ao Giovanni Falcone, depois de ele não ter conseguido o cargo de juiz instrutor-chefe do Tribunal de Palermo, ele tentou ser procurador, tentou ir para a Procuradoria da República, ele foi, na verdade, para a Procuradoria da República, para atuar de outra maneira nesses casos, mas depois de uma série de reveses profissionais, que não caberia aqui entrar em detalhes, mas que se iniciaram principalmente com essa recusa da promoção dele, ele acaba pedindo exoneração do cargo de magistrado, em 1991, e vai trabalhar no Poder Executivo, junto ao Ministério da Justiça. E lá no Ministério da Justiça ele consegue um grande apoio do ministro da Justiça na época, um indivíduo chamado Cláudio Martelli, e por conta da influência do Giovanni Falcone, nesse período a Itália começa a adotar uma série de providências normativas importantes contra a máfia, né? E uma das proposições do Giovanni Falcone era que, por exemplo, houvesse uma Procuradoria Nacional Antimáfia, concentrando em Roma uma coordenação desses processos na Itália. Mas a Cosa Nostra, após o julgamento da Corte de Cassação confirmando a sentença no maxi-processo, e considerando que o Giovanni Falcone estava obtendo no Ministério da Justiça normativamente ou em políticas públicas contra a máfia, acaba decidindo, por vez, tomar medidas últimas para se livrar do Giovanni Falcone. E o Giovanni Falcone, em uma visita a Palermo, ele acaba sendo assassinado em 23 de maio de 1992. Ele andava, evidentemente, com escolta e segurança, mas, literalmente, a máfia explodiu a rodovia na qual o carro dele estava transitando. Quando ele saiu do aeroporto de Palermo para a cidade de Palermo, a chamada Via de Capaci, a máfia havia colocado uma grande quantidade de explosivos na própria rodovia, e quando a escolta dele passa, eles explodem a rodovia e acabam vitimando o Giovanni Falcone. Mais ou menos um mês depois, aquele que era o colega principal do Giovanni Falcone, também envolvido nesses trabalhos de uma forma muito intensamente, que era um outro juiz chamado Paolo Borsellino, acaba também sendo vitimado por um atentado à bomba na própria cidade de Palermo. Mas esses atentados, embora lamentáveis, também propiciaram uma reação muito significativa da opinião pública italiana em relação não só à máfia, mas em relação ao fracasso, né, do Estado italiano em perseguir de maneira eficaz a máfia e proteger os agentes estatais envolvidos no combate à máfia. E desde então houve uma certa reviravolta no quadro. A Ilustrada, talvez o evento principal disso, o Totò Riina, que era o chefe, que era o chefão mesmo,
o capo de Tuticapi, ele foi condenado no maxi-processo, mas ele estava foragido, né, e simplesmente não era encontrado, embora as investigações posteriores revelavam que ele morava no centro de Palermo, mas ele nunca era encontrado. E ele acaba sendo preso depois dos atentados ao juiz Falcone e ao juiz Paulo Borsellino. Então, como eu disse, embora essa história tenha um quê de trágico, né, mas eu confesso que, não sei se certo ou erradamente, mas não raramente em momentos de dificuldade da magistratura, eu faço a releitura de trechos da história do Giovanni Falcone, com aquela perspectiva, olha, se você acha que está difícil, né, veja aqui o que foi feito, as dificuldades, o buraco que o juiz se encontrava e, não obstante, né, o atentado final eficaz, as conquistas e o que se obteve em matéria de processo contra a máfia na Itália, de um quadro de praticamente total impunidade da máfia siciliana, com exceção de pontuais subordinados dentro daquela estrutura hierárquica mafiosa, se tem um processo em que há uma condenação de não só mais de 300 de integrantes daquela organização criminosa, mas principalmente condenações contra os chefes, né, os verdadeiros chefes da máfia siciliana, o que foi algo absolutamente inédito até então. E quando a gente fala como foi colocado no texto, em gestão de processo, às vezes tudo é uma questão de perspectiva. Então, esse próprio caso, imaginam-se as dificuldades que existiram para que um processo, esse maxi-processo, chegasse ao seu bom termo dentro de uma estrutura processual italiana que nós conhecemos um pouco de longe, mas nós nos inspiramos muito dela e nós sabemos que ela normalmente não é nada eficiente, né? É uma justiça muitas vezes com um perfil burocrático como a nossa, não necessariamente eficiente, especialmente nesses processos contra figuras poderosas. E o último ponto, quem quiser se aprofundar nessa história, tem um livro muito bom, que é escrito por um jornalista norte-americano, que é chamado Alexander Style, tem um livro chamado Excellent Cadavers. Cadáveres Excelente, o título é um pouco tétrico, mas ele basicamente se reporta a esses casos de assassinatos de figuras ilustres pela máfia e as sucessivas reações que o Estado italiano tinha quando aconteciam essas mortes excelentes. E, além disso, existe uma literatura em italiano mais ampla sobre a vida do Giovanni Falcone. Mas, em especial, uma leitura que é muito interessante, o próprio juiz Falcone tem um livro chamado Cosa Nostra, O Juiz e os Homens de Honra, que, no fundo, é produto de entrevistas que ele concedeu não me lembro aqui o nome do, salvo engano, Marcelo Padoni. E esse livro é interessante porque ele tem tradução português, então é um livro um pouco mais acessível. E uma das coisas que ele escreveu esse livro em 1991. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu li o livro dele até o parágrafo final do livro dele, e ele fala muita coisa no livro sobre estratégia, sobre modo de atuação eficaz, a necessidade que as instituições realmente funcionem, que não basta só as leis, precisam lá os magistrados aplicarem as leis, né, por mais que se possa defender a necessidade de alteração da legislação para ela que se torne mais eficiente, mas ainda assim existe uma legislação que muitas vezes é nulificada por
determinadas interpretações, mas o trecho final da obra dele é muito interessante, do texto dele, e ele falou o seguinte, nesse último parágrafo, ele fala o seguinte: morre-se geralmente porque se é só, ou porque se entrou num jogo maior do que suas possibilidades. Morre-se muitas vezes porque se deve agir de forma artesanal, e não se sendo ajudado, está-se destinado a levar bala. Na Sicília, a máfia mata os servidores do Estado que o Estado não consegue proteger. Isso em 91, né? Foi assassinado em 92. É um trecho assim, muito tocante. Mas assim, não me entendam mal, eu não estou querendo fazer nenhuma comparação daquele caso com a situação atual do Brasil. A situação atual, nesse caso com que eu trabalho, é muito mais similar com as chamadas operações Mãos Limpas, né? Operação Manipolite, que no fundo tem o seu centro em Milão, e começou basicamente no mesmo ano que o Giovanni Falcone morreu, em 1992. E graças a Deus todos os magistrados da Manipolite estão vivos e bem. Mas, por mais mérito que tenha tido essa operação Manipolite, que também é uma história muito interessante, não caberia aqui no caso, mas ainda eu acho que, para mim, pelo menos, a história que me inspira dessas dificuldades, superações, que pese o final trágico, é a do juiz Giovanni Falcone. E aí eu tomei a liberdade, já que eu não entendo nada de justiça do trabalho, para fazer essa exposição aqui, em relatar esse caso. Acho que talvez possa ser inspirador também para os colegas magistrados que me fizeram esse gentil convite e tiveram a gentileza de ter a paciência de me ouvirem durante todo esse tempo. Muito obrigado. Meus caros, eu quero fazer 2 registros. No início desse ano, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho promoveu um encontro internacional em Roma, na Itália, e houve uma referência a um magistrado nominado pelo professor Sérgio Moro, numa passagem também simbólica da história da magistratura italiana, o assassinato de Cesare Terranova. E naquele momento, quando ocorreu o atentado, um repórter muito talentoso, com um senso dramático muito forte, fez uma foto que circulou o mundo naquele tempo. Uma foto que foi feita numa angulação diferente do cadáver a partir do meio-fio, em que se destacava, né, uma corte longitudinal, os sapatos da vítima, né, cujas solas estavam perfuradas e tão gastas. Era um juiz humilde e que tinha dificuldades, inclusive, para gastos pessoais. Essa foto, como lhes disse, circulou o mundo e teve um impacto muito profundo na própria Itália em relação às condições tanto de vida quanto institucionais dos magistrados. Essa referência, inclusive, foi feita para nós outros no Conselho da Magistratura Italiano, que é o órgão que conduz os destinos do judiciário naquele país. Por outro lado, eu quero também registrar com imenso orgulho, com muita honra, a presença da doutora Rosângela Moro, a esposa do nosso palestrante. Eu venho do interior e nós temos uma máxima, que o indivíduo, quando traz a esposa, vai falar muito sério. Na pessoa da doutora Rosângela, eu quero, na verdade, homenagear todos os cônjuges de magistrados que sabem o ônus que é esse tipo de atividade, né? Inclusive a minha esposa, que particularmente neste momento acaba por ratificar um daqueles votos que fez no matrimônio, na saúde e na doença, né? Particularmente neste momento. E a doutora Rosângela, melhor que ninguém, sabe esse tipo de peso que carregam todos os nossos cônjuges e familiares que, enfim, de alguma maneira também homenageamos neste momento.
O doutor Sérgio generosamente vai atender algumas perguntas, sempre com as restrições, tanto nossas do horário, quanto particularmente de Sua Excelência, que deve ter algum tipo de depoente honorável a ser ouvido lá na sua 13ª Vara Criminal. Então, rapidamente, aqueles que pretendam fazer indagações. Doutor Cícero, estava com uma pergunta pronta, já na lapela, né, e chegou a imprimi-la para inquirir o doutor Sérgio Moro. Boa tarde, doutor Sérgio Moro. Meu nome é Cícero, sou juiz do trabalho. Não, eu só queria fazer uma pergunta, porque chama atenção o fato de que hoje, vamos dizer assim, conceitualmente falando, vamos dizer assim, no sentido de repassar esse passado no nosso presente, não existe ninguém acima da lei. Acho que é significativo que o 9º homem mais rico do Brasil hoje esteja preso. Não pelo fato da riqueza, mas pelo fato de ninguém estar acima da lei. Pergunto: existem correntes de juízes que defendem, por exemplo, que algumas pessoas estão acima da lei. Por exemplo, um estudante que invade a reitoria para depredar o patrimônio público. Você acha que deveria haver algum tipo de exceção conceitual para quem está acima da lei ou não? Olha, eu acho que essa questão do governo de lei e do governo de homens uma conquista do Estado de Direito. Para alguns países remonta ao século XIX, e toda uma discussão em cima disso. Agora, é um processo, né? Não é algo dado, é algo a ser conquistado. Como juiz, a nossa obrigação é julgar segundo a lei, segundo as provas, segundo o fato, apenas isso, independentemente de quem for o processado, né? No caso do juiz criminal, se for para absolver, tem que ser um juízo absolutório; se for para condenar, tem que ser um juízo condenatório. Nós falamos muito de direito constitucional, eu gosto muito de estudar direito constitucional, eu inclusive me incluo como direito constitucional, e nós falamos em interpretação do direito constitucional, mas muitas vezes nos falta a lei, né? E essa questão da aplicação igual e abstrata da lei, ela é uma questão, de certa forma, até constitucional. Então, nós estamos, não vou dizer numa etapa anterior, porque isso, mesmo nos países mais avançados, isso também é um processo, nunca é uma garantia dada. Agora, existem situações pontuais assim que realmente eu fico com dificuldade de dar uma opinião concreta, mas o cerne da democracia, o cerne da república, é essa noção de que a lei está acima de todos. Não que nós vamos endeusar a lei ou pensar que a lei não tenha problemas, mas que nós não temos ela à nossa disposição. Então, essa percepção, tanto da parte dos governantes como da parte dos governados, é essencial para a nossa sociedade livre, vamos colocar assim. Pede a palavra também um personagem notável aqui, o professor Luiz Eduardo Gunter, o nosso milionário, né? Já que é o pai e a grande inteligência que conduz os destinos da nossa extraordinária revista eletrônica. Professor Gunter, tem a palavra. Doutor Sérgio Moro, eu gostaria primeiro de cumprimentá-lo pela sua exposição, dizer que todos nós acompanhamos a sua trajetória como magistrado, a sua serenidade e a sua competência. E uma pergunta que sempre se faz no meio dos magistrados é o seguinte: nós sabemos que a sua formação toda se inclinava para o direito constitucional, para o direito administrativo, inclusive na área do seu mestrado e doutorado, e repentinamente na magistratura o seu encaminhamento foi para a área criminal. Existiu aí uma ponderação do destino apenas, ou houve uma determinação sua especificamente para concentrar-se na área criminal? Deixa eu só para
para condensar, pede a palavra também o Dr. Cássio Colombo, o vice-diretor da escola, só para abreviar, para facilitar a condução aqui. Eu formulo a pergunta junto e o Dr. Sérgio responde já na sequência ambas. Dr. Cássio. Também eu parabenizo, doutor Sérgio, e só rapidamente o seguinte, o senhor tem um artigo escrito junto com o Bochenek, Problema é o Processo, né? Um artigo que causou muita polêmica no meio jurídico, o Lenin Streck fez críticas, etc. E esse artigo nos interessa muito, principalmente com relação à execução provisória, que é um problema que nós temos na Justiça. Na verdade, ali, me parece que a questão seja a questão da execução provisória, né? Quer dizer, nós temos um dispositivo constitucional que você não pode prender alguém antes dele ser efetivamente condenado com sentença transitada em julgado. E nós temos visto que o processo realmente está com alguns óbitos nesse sentido. Então, eu gostaria de um comentário exatamente sobre esse enfoque constitucional para a execução provisória. É isso. Certo. Eu primeiro agradecer a pergunta do Dr. Ginter. Dr. Ginter, nós fizemos mestrado juntos na Universidade Federal do Paraná, sempre foi um grande colega, na época estudante, podemos falar assim, né? Então tenho um grande apreço pelo doutor. Fica aqui o meu registro. Olha, um pouco eu acho que o hábito faz o monge, porque são mais circunstâncias do destino. Quando eu vim para Curitiba, na verdade minha formação é em direito tributário, eu gostava mais de direito tributário, né? Hoje, sinceramente, tenho alguma dificuldade em lembrar porque que eu gostava daquilo, mas tudo bem. Mas, quando eu vim definitivamente em Curitiba, pela carreira, em 2002 eu assumi numa vara criminal. E eu já tinha cuidado de alguns casos criminais, eu acho interessantes os casos criminais, né? Eu acho mais humanos, vamos colocar assim, pelo menos que o direito tributário, porque você tem um contato mais intenso, acho que com questões que chamam, né, a atenção. O juiz reclama muito de fazer audiência, eu me incluo, às vezes eu fico cansado também de fazer audiências, tem uma até às 4h30 aqui de réu preso, que tem que fazer, mas é interessante esse contato humano, não é só abstrações, como muitas vezes o direito tributário, mas não era a minha formação da faculdade, mas aquela história, desde 2002 eu estou em processos criminais, né, tem aquele famoso ditado que até burro aprende, né, de tanto repetir, e claro, se vai também daí se vai estudando e se vai se aprofundando também na dogmática relativa a esses casos. É muito importante, para esses casos em geral, envolve normalmente lavagem de dinheiro, então a referência ao direito comparado é muito boa, né? Então acho que é bem interessante. E, às vezes fugir de algumas armadilhas do pensamento jurídico brasileiro. Não que não tenhamos boa doutrina, temos boa doutrina, temos boa jurisprudência, mas às vezes o direito comparado e às vezes até esses casos reais nos mostram que se pode fazer coisas diferentes, se pode pensar diferente. E até aí me veio a resposta também ao gancho do Dr. Cássio. Tem uma percepção na justiça, e eu acho que isso é válido de certa maneira, também para a Justiça do Trabalho, não se pode ter uma estrutura judiciária eficiente com 4 instâncias de julgamento. Isso é algo delirante, né? E os nossos tribunais superiores, que eram para ser tribunais com uma competência sobre um número de casos limitados, cujo papel seria mais de formatar jurisprudência e não julgar casos concretos, hoje, eu não sei exatamente a situação do TST, mas isso é muito verdadeiro no STJ e no STF, eles têm uma crise de hipertrofia, em que os casos vão e não saem, né? Claro, parte sai, mas são tribunais que não estão estruturados para julgar aquela grande quantidade de casos. E os casos não serem resolvidos pela inércia, além do problema da morosidade, no processo penal existe um agravante, que o curso da prescrição no direito brasileiro ele corre mesmo durante o processo. Então, não raramente, esses casos complexos, e os casos complexos têm uma tendência de ser julgados mais vagarosamente, porque, evidentemente, eles dão mais trabalho. Eu não estou falando dos tribunais superiores, estou falando de todas as instâncias.
é muito ruim os resultados nos processos criminais para esses crimes complexos. Então, a Associação dos Juízes Federais fez uma proposição para que, após um julgamento em segundo grau, em corte de apelação, se possa já, para crimes graves, já se decretar a prisão e iniciar o cumprimento da pena, com a possibilidade do Tribunal Superior, havendo plausibilidade do recurso, suspender aquela execução. O erro que nós entendemos na nossa legislação atual é que a simples interposição suspende a execução do julgado. E ainda que se diga nonsense dentro do recurso, ele acaba obstaculizando o final dele. E eu vou falar muito francamente, se eu fosse um condenado criminal e eu soubesse que enquanto eu recorrer eu não sou preso, eu falaria, meu advogado, recorra, recorra e recorra. E aí se encontram aquelas patologias muito comuns no STJ e no STF, que são lá embargos de declaração, no embargo de declaração, no embargo de declaração, no agravo regimental, no agravo contra o não de recebimento do extraordinário. Até tive essa convocação no Supremo Tribunal Federal e me deparei com vários casos desses. Esse em particular, eu não lembro aqui o número, eu tinha esse dado separado, mas eu não trouxe. É um recurso extraordinário que não foi recebido onde foi interposto, houve um agravo de instrumento. O processo chegou em 2009 ao Supremo Tribunal Federal e após sucessivos embargos, declaração e agravos regimentais, em 2013, 3 anos, ele passa até finalmente ter uma decisão dizendo que ele não é admissível. Já não era admissível lá atrás. Então, assim, nós não podemos ser bobos e achar que isso não acontece, que essas brechas da legislação não são utilizadas. Nós temos que eliminar essas brechas. Se afirma que poderia haver alguma incompatibilidade com a presunção de inocência, mas assim, a presunção de inocência no processo criminal, ela tem 2 vertentes. Uma delas é probatória, no sentido, olha, você só condena se você tem certeza. Ou utilizar a fórmula lá anglo-saxã, se você tem uma prova acima de qualquer dúvida razoável. Tá? Isso não tem nada a ver com recursos, isso é uma questão probatória. Se nós formos examinar os principais instrumentos internacionais que tratam da presunção de inocência, em tratados de direitos humanos, ou até mesmo no tratado que instituiu o Tribunal Penal Internacional, a presunção de inocência é normalmente vinculada à questão probatória. E nisso o projeto não mexe uma vírgula. Isso realmente é uma conquista, um núcleo duro da presunção de inocência que não pode ser alterado. Agora, quanto ao efeito de recursos, aí já é um pouquinho diferente. É certo que a prisão tem que se seguir o julgamento, mas não necessariamente o último julgamento. Pode ser a partir do primeiro. Por exemplo, isso nós mencionamos no projeto, na França e nos Estados Unidos, que são 2 países que são berços históricos da presunção de inocência, após o julgamento em primeira instância, a regra é a imposição da prisão. E não é uma prisão cautelar, é uma prisão já como decorrência da condenação, independentemente dos recursos. Lá também pode-se conceder, excepcionalmente, o efeito suspensivo aos recursos. Então, quando se diz, olha, esse projeto fere a presunção de inocência, olha, o direito comparado diz que não, né? Diz que, pelo menos, que países que com uma tradição mais intensa até de proteção de direitos fundamentais do que a nossa, que são os Estados Unidos e a França, tratam essa questão de uma outra maneira. E aqui o nosso projeto ainda é mais conservador, propondo essa medida apenas após a decisão de segundo grau. Mas eu não tenho dúvida, embora não conheça o processo do trabalho, sou sempre aquela frustração em festas familiares de final do ano, que as perguntas sempre são ou sobre direito de trabalho ou sobre direito de família. Né? E eu nunca sei dar alguma resposta. Mas, enfim, se existe essa hipertrofia, acredito que exista do TST, se existe esse problema da impossibilidade da execução definitiva após um julgamento, pelo menos de apelação,
é um impacto também na eficiência e na própria credibilidade do Justiça do Trabalho. As pessoas querem, hoje você bate o seu carro, você quer resolver o problema na semana seguinte, não daqui a 10 anos. Né? E nesses processos criminais, então, a gente lembra o caso do aquele jornalista Pimenta Neves, né, que assassinou a namorada, era réu confesso, e a justiça brasileira levou 10 anos para ter uma decisão definitiva e o cidadão ser preso. Quer dizer, algo está profundamente errado na justiça brasileira. E acho que cabe a nós mudarmos. Né? Se nós formos entender que só pode ter execução de decisão judicial quando tiver o beneplácito dos tribunais superiores, então vamos todos aí pedir exoneração dos nossos cargos porque somos inúteis ou não somos confiáveis. Né? Temos que pensar de outra maneira, sem prejuízo da competência legitimamente exercida dos tribunais superiores, inclusive se entenderem que existe uma plausibilidade num recurso que justifique a suspensão da execução, que assim determinem. Mas não a morosidade e a ineficiência e a perda de credibilidade por inércia. Né? Eu acho que a situação é bem intolerável. Doutor Sérgio, só para encerrar então essa nossa rodada de perguntas, eu estou vendo agora você, Sérgio, formula uma indagação o doutor Eduardo Baracá, que, como Vossa Excelência, doutor Sérgio, é o homem certo no lugar certo. Né? A Operação Lava Jato é sua responsabilidade, do doutor Eduardo, a Operação Hospital Evangélico. E, na sequência, daí, o doutor Sérgio Murilo também formula a sua indagação, e aí encerramos e passamos ao tópico seguinte do nosso evento. Doutor Baracá. Obrigado. Doutor Sérgio, parabéns pela sua exposição, mas também pela sua brilhante carreira, que a gente já acompanhava desde a época do Banestado, que também foi significante para o nosso Estado. Eu sempre ouvi que a prescrição era o calcanhar de Aquiles do direito penal. Exatamente por isso é que a gente via, né, que os grandes réus, aqueles que tinham bastante dinheiro, podiam contratar bons advogados, poderiam fazer com que o processo demorasse cada vez mais e, no final, a sua pena prescreveria e ele acabaria não sendo punido, enquanto o pobre, aquele que não tinha dinheiro, não conseguia fazer o processo chegar lá no STJ, no STF. Então, a minha pergunta é bem objetiva. O senhor acha que é possível e conveniente uma alteração legislativa alterando o sistema de prescrição do direito penal brasileiro? Doutor Sérgio Murilo, se puder formular sua pergunta já para... Doutor Sérgio, também me somo a essas manifestações de apreço à sua carreira e a esse momento em que Vossa Excelência está passando. Como o senhor, eu também não sou versado em direito penal. O meu negócio ainda com muita dificuldade é o direito do trabalho. Mas penso que o direito penal no país deu um passo importante que causava algum constrangimento na condição de cidadão, quando o Estado se recusava a reconhecer a prisão em flagrante e avança nesse momento em que vivemos aí, meio rapidamente, com as audiências de custódia, fato presente na maior parte dos países latino-americanos, onde o Estado assumia a responsabilidade da prisão, e nós, vergonhosamente, essa é a minha posição de cidadão, não fazemos isso. Esse parece ser um momento importante. Mas eu queria, se fosse possível, e Vossa Excelência fizesse um pequeno paralelo, diante da sua experiência, do seguinte sentido: mesmo usando a informação que o senhor nos traz do direito penal italiano. No direito penal italiano, o juiz instrutor não julga. E há uma explicação bastante razoável, porque aquele que se propõe a instruir a ação penal deveria ter por norte o princípio do indubio pro reo, e não seria razoável, então, um juiz promover provas ou determinar a produção de provas que pudessem incriminar o réu. Nesse sentido, e aí, então, o juiz que julga o processo não está no julgamento. Queria que você fizesse uma digressão, se não lhe fosse absolutamente inconveniente, de tratar, nesse momento tão peculiar
que é a atuação importante do magistrado na condução da produção da prova no processo criminal, nesse que vivemos especificamente, e todos nós referenciamos, com essa distinção que a doutrina faz e alguns sistemas jurídicos fazem também, de impedir que aquele juiz que instrui julgue o processo. Até aproveitando ali, lembrar, embora me perguntem muita coisa em festa familiar, direito de família e direito de trabalho, eu não sei, agora estão perguntando sobre o meu trabalho. Né? Então, só que daí eu não posso responder também, né? Então era um problema. Bem, a questão da prescrição, a prescrição para mim faz sentido antes da propositura da ação penal. Né? Realmente, eu acho que a prescrição tem um papel também, evitar, por exemplo, que muitas vezes casos descobertos muito distantes, cujos fatos aconteceram muito distantes do passado, sejam levados à justiça quando já houve um risco de dissipação das provas, ou talvez o efeito preventivo não seja não tão relevante, com exceções daqueles crimes mais graves. Então, acho que antes da propositura da denúncia, da ação penal, ela tem um papel a ser desenvolvido. Pode-se discutir a questão dos prazos, se devem ser maiores ou menores. Os prazos menores me parecem um pouco curtos. O prazo mínimo da legislação brasileira é 3 anos e acho um pouco relativamente curto, né? Embora os prazos máximos sejam longos. Agora, essa prescrição depois que a ação penal foi instaurada me parece uma aberração, né? Não conheço, pode sempre existir, mas desconheço que exista isso em outros países. Talvez na Itália tenha, né? Mas a Itália, não sei se nesse aspecto é um bom modelo a ser seguido. Ilustrativamente, nos processos da Operação As Mãos Limpas, tem estatísticas que apontam cerca de 40% dos casos não chegaram no julgamento de mérito, dentre os motivos por prescrição. Então, sim, eu defendo que se mude também a lei, mas não tenho nenhum projeto no momento concreto. Mas isso não é uma coisa muito difícil de ser apresentada. Agora, o meu foco é apoiar a JUF, e é um projeto da JUF, não é meu, naquele processo da execução em segundo grau. Porque, independentemente da prescrição, o problema não é só a prescrição, o problema é a morosidade. Então, é preciso que seja mais rápido, os processos sejam mais rápidos e mais efetivos. Da questão do juiz instrutor, nós nunca tivemos esse modelo aqui no Brasil, né? E o juiz instrutor, na verdade, ele trabalha numa fase de investigação. Ele faria mais ou menos o papel que hoje faz um delegado de polícia, com a diferença que ele tem poderes de magistrado, certo? Então, a França é um país que ainda utiliza esse modelo do juiz de instrução, embora não aplique, ele normalmente não seja aplicado a todos os casos, normalmente só aqueles casos mais complicados. E depois você tem os juízes da fase de julgamento. Mas as provas são também produzidas durante a fase de julgamento. Então, por exemplo, aquele processo, o maxi-processo, o juiz de instrução, Giovanni Falcone e seus colegas apresentaram o material probatório para iniciar o processo da fase de julgamento, foi feita a acusação em cima dele, e aí inicia a fase de julgamento, daí são ouvidas testemunhas, daí são produzidas provas de julgamento, e eles julgam. Então, o juiz julgador, ele colher as provas nesse sentido, presenciar a sua produção, isso é algo que também existe na Europa, né? E isso é essencial para a formação da própria convicção. Tá? Agora, é diferente do que faz o juiz de instrução, que trabalha numa fase mais de investigação. Agora, no modelo brasileiro, nós não temos esse juiz de instrução, né? Eu lembro que esses tempos eu li um artigo na Folha de São Paulo, em que um advogado me criticava, criticando das minhas iniciativas e probatórias, e que eu fiquei pensando, mas qual foi minha iniciativa probatória em concreto? Até porque esse caso é muito rumoroso, o juiz tem poderes de instrução de ofício, isso deve ter também no Justiça do Trabalho, e o juiz criminal também tem, isso não é nenhuma extravagância, os juízes do Tribunal Penal Internacional têm, o juiz de julgamento francês tem, não o juiz de instrução, o juiz de julgamento italiano tem. Alguns países não têm essa tradição do juiz ter iniciativa probatória residual, certo?
Mas mesmo o juiz brasileiro tendo, eu, particularmente nesse caso, eu tenho adotado uma postura mais passiva, realmente, em aguardar essa produção, esses requerimentos probatórios das partes, para daí sim apreciá-los. Então, concordo que o juiz de instrução não deve ser o juiz de julgamento, mas a instrução na fase de investigação. E é aquele juiz de instrução europeu que tem iniciativa investigatória, o que não é o modelo nosso. O juiz criminal na fase de investigação, ele atende requerimentos das partes. Então, por exemplo, uma interceptação telefônica, eu decreto, mas se houver um requerimento. Uma prisão, eu decreto, ou indefiro, mas se houver um requerimento. Então, às vezes a nossa doutrina, e sim, a doutrina brasileira mistura umas coisas assim que não tem nada a ver, né? Eu vejo alguns livros de doutrina falando que o juiz que instrui não pode julgar, baseando-se no sistema europeu, em que você tem um juiz de instrução com iniciativa, que é uma espécie de um delegado com poderes de juiz. E o juiz de julgamento é outro. Mas é um contexto que não existe no Brasil. Então, enfim, há uma certa confusão conceitual nessa matéria. Quando se aprofunda um pouquinho no exame desses modelos, a situação é diferente. Mas, em tese, eu concordo com o doutor. O juiz que instrui, se ele é um superdelegado na fase de investigação, não pode ser o juiz que julga. Mas não existe isso no direito brasileiro. E, nesse momento, o TRT do Paraná procede à outorga da medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da 9ª Região, denominada Ordem das Araucárias, ao excelentíssimo juiz Sérgio Fernando Moro. Convidamos os excelentíssimos desembargadores que integram a administração do tribunal e a excelentíssima desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos, autora da indicação, para homenagem, para virem à frente da mesa para a outorga em companhia do excelentíssimo diretor da Escola Judicial. Nós convidamos o nosso homenageado desta tarde à frente da mesa para a outorga da medalha no grau comendador da Ordem das Araucárias. A Ordem das Araucárias é promoção cívica, cultural e de mérito instituída em maio de 2013, destinada a distinguir e perpetuar a memória do labor de pessoas em prol do engrandecimento da justiça do trabalho. Convidamos a autora da indicação, Sua Excelência, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos, a realizar a imposição da insígnia correspondente à Sua Excelência, o juiz Sérgio Fernando Moro. Senhoras e senhores, entregue a insígnia, nós convidamos agora os presentes ao coffee break, que será servido no foyer deste plenário, lembrando que os trabalhos serão retomados em 20 minutos, às 16h25, e que no retorno serão entregues os fones de ouvido para a tradução simultânea.